Problema 7 do capítulo 14 do livro Fundamentos de Física, 10ª edição, volume 2. Você também encontra esse exercício nas edições 8 e 9 desse livro. Em 1654, Otto von Guericke, o inventor de uma bomba a vácuo, fez uma demonstração para os nobres do Sacro Império Romano, na qual duas juntas de 8 cavalos não puderam separar dois hemisférios de cobre evacuados. Supondo que os hemisférios tenham paredes finas, mas resistentes, de modo que R na figura possa ser considerado tanto o raio interno quanto o raio externo. Mostra que o módulo da força necessária para separar os hemisférios é dado por F, que multiplica πr2 vezes ΔP, onde ΔP é a diferença entre a pressão externa e a pressão interna. Item A. Item B. Supondo que R ele dá o valor 30 centímetros, a pressão interna 0,1, pressão interna 1 atm, determine o módulo da força que as juntas de cavalo teriam que exercer para separar os hemisférios. Item C. Explique por que uma única junta de cavalos poderia executar a mesma demonstração de um hemisfério se estivesse preso em uma parede. Então vamos lá. Primeiro, o que nós temos é o seguinte: por que ocorre esse fechamento dos dois hemisférios? Porque a pressão externa é maior do que a interna. Então vai haver uma resultante de fora para dentro, prendendo esses hemisférios, certo? Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos considerar aqui esses dois hemisférios como sendo uma casca esférica, tá certo? De raio R grande. Vamos considerar uma seção circular aqui, só uma fatia, ó, que tem uma seção circular de raio Rzinho, e tem essa área cinza que vai ser exatamente a área que nós vamos integrar para calcular a pressão devido à pressão externa ser maior do que a interna, tá certo? Aqui na nossa figura, essa seção circular aqui, ela está definida por um ângulo θ, e a sua espessura, que eu chamei de ds, está sendo limitada pelo ângulo que eu chamei de dθ. Aqui é fácil ver da figura que o Rzinho é igual a R seno de θ. O ds, que seria o comprimento desse arco aqui, delimitado pelo ângulo dθ, ele é simplesmente irradiando R dθ. E a minha área, observe que essa área cinza é a área a área de um elemento infinitesimal dessa minha casca esférica. E vale o comprimento dessa circunferência, que é 2πrzinho, vezes a espessura dela, que seria ds. Então a minha área cinza, aqui nós estamos vendo só um lado, tá certo? O outro lado está atrás da figura, então nós não estamos vendo. Seria igual a 2π, Rzinho, que é R seno de θ, que multiplica R dθ. Então, nós vamos o quê? Nós temos uma força infinitesimal atuando aqui nesse segmento cinza, que eu chamei de dF, índice P, para indicar que é uma força devido à diferença de pressão. Ela tem uma componente aqui que para essa figura é horizontal, que é dFP cosseno de θ, e uma vertical, que é dF seno de θ. E isso vale para qualquer ponto dessa área cinza, inclusive para esse ponto aqui que está diametralmente oposto a esse daqui. Só que nesse caso, esse elemento ele tem uma componente vertical que é para cima, ó, e a horizontal, que também, nesse caso, é da direita para a esquerda. Então, vai se somar com essa daqui. Já essa vertical, elas vão se cancelar. Então, o efeito que a gente vai ter é uma força horizontal aqui, de fora para dentro, mantendo esse hemisfério fechado. Como é que a gente vai calcular? Vou calcular a força nesse elemento de área infinitesimal para toda a área da minha casca esférica, que vai ser a integral de dF cosseno de θ, que é essa componente aqui.
E eu chamei de FH de F horizontal. Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou integrar, para varrer toda a minha área, basta eu fazer o quê? Eu integrar de θ variando de 0 até 90 graus. Observe que eu vou substituir aqui o delta, o dA, que vale 2π r ao quadrado seno de θ dθ. E vou, tanto o ΔP quanto o R e quanto o próprio 2π são constantes, então eu posso tirar da integral. Então vou fazer essa integral e observe que eu só preciso fazer isso para essa metade, né? Porque eu vou ter vai ser o mesmo resultado, só que da esquerda para a direita do outro lado. Então esse vai ser a força que eu vou, quando eu resolver essa integral, vai ser a força que eu vou ter devido à pressão da direita para a esquerda, ou de fora para dentro. Então, eu tenho, sobrou essa integral de 0 a π sobre 2, de seno de θ, cosseno de θ dθ. Ela é bem simples. Você pode procurar alguma tabela trigonométrica de integrais, ou simplesmente fazer uma substituição. Essa integral é simples. Eu vou chamar seno de θ de u, vou fazer a diferencial dessa equação, então a derivada do seno é cosseno, e a da variável θ é dθ. E do outro lado eu tenho simplesmente du. Então a minha integral fica FH igual a 2π ΔPR2, integral de u, cosseno de θ dθ é du, e seno de θ é u. Então fica integral de u du. E eu tenho que mudar os limites de integração, tá certo? Se você observar, quando θ for 0, u vale 0, e quando θ for 90π sobre 2, u vale 1. Então aqui é uma integral bem simples, que dá o 2 sobre 2, nos limites de 0 até 1, que dá 1 meio. Então o 2 do denominador cancela com o 2 do numerador e sobra essa força horizontal de π ΔP que multiplica R2. E essa força é exatamente, se essa força que eu chamei de FH é a força que a pressão exerce nesse hemisfério de fora para dentro ou da direita para a esquerda, a força externa tem que ser pelo menos igual a essa força para poder separar esses hemisférios. Se nós substituirmos os valores numéricos, nós obteremos que essa força é de 0,26 vezes 10 a quinta newtons. É um valor muito grande para a força. Então é por isso que tantos cavalos não conseguiram separar esses hemisférios. Aqui a gente tem uma foto original dos hemisférios. E no item C ele pede para mostrar por que só precisaria de juntas de cavalo em um lado. Porque desde que você mantivesse isso aqui preso, por exemplo, numa árvore ou numa parede bem rígida, esse nosso sistema ainda ia estar em repouso. Então, essa força externa que os cavalos iam exercer, ela tinha que ser no mínimo igual à força que a pressão faz para exercer de fora para dentro, mantendo eles juntos, tá certo? Então ela deveria ser no mínimo igual a ela.